vocês, graça e paz da parte do Senhor Jesus, mais uma meditação da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 26, verso 3, que diz assim: Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas e os anciões do povo no palácio do sumo sacerdote, ao qual se chamava Caifás. Então, naquela época, na época de Jesus, o sumo sacerdote era Caifás. Eu vou ler um texto aqui, não vou demorar muito para comentar, que é um texto um pouco longo, mas que você preste atenção como que era o sacerdócio daquela época, quão corrupto era, e possamos, em nome de Jesus, fazer um paralelo com os dias de hoje. Será que a gente está vivendo na época de Jesus ou não? Olha só, o que diz aqui a serva do Senhor, em Review de Herald, 17/12 de 1872. Olha o que ela descreve sobre o sacerdócio daquela época. O sacerdócio se havia tornado tão corrupto que os sacerdotes não tinham escrúpulos em praticar os atos mais desonestos e criminosos para realizar seus próprios desígnios. Aqueles que assumiram o cargo de sumo sacerdote no templo do primeiro advento de Cristo não eram homens divinamente designados para aquela obra sagrada. Eles aspiravam avidamente ao ofício por amor ao poder e à ostentação. Eles desejavam uma posição em que pudessem ter autoridade e praticar fraude sobre o manto da piedade, e assim não serem descobertos. O sumo sacerdote ocupava uma posição de poder e importância. Ele não era apenas conselheiro e mediador, mas juiz, e não havia apelo de sua decisão. Os sacerdotes eram limitados pelas autoridades romanas e não lhe era permitido o poder de legalmente condenar alguém à morte. Esse poder cabia àqueles que dominavam os judeus. Homens de coração corruptos buscavam o distinto cargo de sumo sacerdote e frequentemente o obtinham por suborno e assassinato. O sumo sacerdote, vestido com suas vestes consagradas e dispendiosas, com o peitoral posto, a luz brilhando nas pedras preciosas nele incrustada, apresentava uma aparência de grande imponência, despertava reverência e temor nas pessoas conscienciosas e sinceras. O sumo sacerdote foram designados de maneira especial para representar a Cristo, que se tornaria sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus queridos, olha como o sumo sacerdote era corrupto. Por assassinatos, por subornos, eles chegavam até essa posição. Esse cargo era assim, um cargo que as pessoas poderiam dominar. A fala do sumo sacerdote é como fosse Deus falando na terra. Misericórdia, meus irmãos. Foi corrupto esse sumo sacerdote. Só que eles não poderiam matar, porque eles estavam subordinados aos imperadores romanos. O que eles faziam? Tentavam manipular as coisas para que o desígnio deles aconteceriam. Que coisa terrível, irmão. Trazendo para nós hoje, será que a nossa liderança, a liderança do mundo cristão, não está também corrupta assim? Como é que está a liderança das igrejas, irmãos? Os pastores, doutores, padres, bispos, papas, será que não estão assim também? Corrompidos? É claro que tem pessoas humildes, pessoas boas, irmãos, que gostam de trabalhar para o Senhor, assim como dentro os sacerdócios tinha homens bons, como José de Arimateia, como Nicodemos, e hoje também tem, mas são a minoria. A maioria, elas são corruptas, homens que querem os bens das pessoas, os bens das ovelhas. Não buscam atrair as ovelhas do Senhor para o aprisco do Senhor pela palavra. Manipulam as pessoas, manipulam as mentes. Misericórdia, irmãos. São gananciosos, são lobos vorazes. Misericórdia. Que nós, como líderes, irmãos, se a gente estiver numa posição dessa, possamos nos converter, possamos chegar aos pés do Senhor e conduzir as ovelhas do Senhor à palavra de Deus, conduzi-las, preparar elas para a vinda do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.
Que nós possamos ter um bom dia na paz do Senhor Jesus.